Eu quase desisti. Tava chovendo, o tempo tava feio. Parecia até que as cataratas do Iguaçu tinham vindo até nós. Foi isso que aconteceu. Ontem, no nosso passeio com um grupo de viagens onde estamos vivendo uma experiência incrível, junto com o meu mentor João Adolfo. E nosso roteiro ontem era de manhã no Parque das Aves, à tarde um passeio com o Macuco Safari, aqui de Foz do Iguaçu, porque hoje a gente está aqui em Foz do Iguaçu, ainda vivendo toda essa experiência, toda essa vivência. Mas, gente, olha só, o nosso passeio ontem estava programado para a parte da tarde. Porém, quando nós almoçávamos, o que aconteceu? Parece que as cataratas do Iguaçu tinham vindo até nós. Sério, gente. Nós almoçávamos e conforme os minutos passavam, aquela chuva aumentava, aqueles pingos viraram uma garoa forte, aquela garoa forte virou uma chuva intensa e aquela chuva intensa daqui a pouco começou até a inundar ali a calçada, a grama, tudo ao redor. E nós pensamos, e aí, o que vamos fazer? Vamos desistir? Eu pensei, nossa, será que não é melhor voltar pro hotel, descansar hoje de tarde? Porque não vai dar para fazer o passeio de Macuco. Afinal, a ideia era que a gente fosse até a cachoeira e passar por baixo da cachoeira e conseguir entender toda aquela imensidão que é a natureza. E como a gente ia fazer isso com toda aquela chuva, com tudo aquilo que a gente estava vendo acontecer? Muitos começaram a dar ideia, vamos mudar a programação, vamos tentar fazer outra coisa, mas enfim. Aí nós silenciamos, aguardamos um pouco e de repente, presta atenção, de repente aquela chuva parou. Aquela chuva diminuiu e a chuva diminuindo até saiu alguns raios de sol. Foi aí que todo mundo decidimos, nós vamos fazer o passeio de Macuco. E quando nós decidimos fazer o passeio do Macuco, chegando lá, todo mundo lá se preparando, colete salva-vida e tal. E eu que tenho medo de água, né? Tenho medo, assim, de grandes quantidades de água. Estava, assim, com um sentimento de dúvida dentro de mim. Vou, não vou, faço, não faço, afinal de contas, o que devo fazer? Mas a minha vontade de participar daquela experiência era tão grande, tão grande, tão grande que eu me deixei envolver pela ambiência, pelas pessoas que estavam ali, por tudo que eu estava vivendo e resolvi fazer o passeio. E essa decisão de entrar naquele Macuco e viver essa experiência junto com aqueles amigos que eu tinha acabado de conhecer. Gente, eu era a única pessoa ali que, vamos dizer assim, eu poderia dizer, eu estou sozinha, eu não conheço ninguém. Mas como o extraordinário acontece na nossa vida quando a gente permite, daqui a pouco todas aquelas pessoas que eram desconhecidas passaram a ser conhecidas, passaram a ser amigas. E juntos nós estávamos entrando naquele Macuco, um fortalecendo o outro, um cuidando do outro, um ajudando o outro. E a gente entrou rio adentro e fomos. E passamos pedreira por baixo da água, passamos por ondas. E quando a gente viu, a gente estava debaixo de uma cachoeira gigante. Aquelas cataratas do Iguaçu, vocês sabem que quem já foi lá sabe a grandeza, o poder de Deus na natureza. E nós embaixo daquela cachoeira, gente, a gente viveu o extraordinário. Eu senti a presença de Deus na minha vida. Era como se eu estivesse pegando nas mãos de Deus naquele momento e Ele abençoando a minha vida, lavando a minha alma, o meu espírito e dizendo, vai, deixe que as águas te levam, vai, você consegue, você pode vencer os seus medos. E foi extraordinário, nós vivemos realmente o extraordinário, nós vencemos o nosso medo, eu venci o meu medo e vivi o extraordinário. E eu trago essa história para você porque quantas vezes a gente deixa de fazer aquilo que a gente quer fazer, aquilo que a gente gosta, deixa de viver os nossos sonhos por medo do desconhecido.
Ou melhor, por medo daquilo que você acha que é conhecido. Então, eu conto essa história para você hoje para te encorajar, para dizer para você que todas as vezes que você tiver medo de dar um passo, todas as vezes que você tiver medo de transformar o teu conhecimento num propósito grande e ajudar muitas pessoas, pense nisso. Quantas oportunidades você está deixando passar por medo de viver o desconhecido, por medo de viver o extraordinário, por você estar preso nas suas crenças, preso nos seus medos, e aí não vive o extraordinário. Todas as vezes que você tiver vontade de parar, vontade de desistir, segura na mão de Deus, acredita e vai.